Muita paz, bem-vindos àqueles que estão chegando pela primeira vez à Sociedade Espírita Renovação e aqueles que habitualmente frequentam já a casa, também sejam bem-vindos, né? Vamos, então, fazer a nossa oração, como de costume, serenar os nossos pensamentos, elevar os pensamentos a Jesus, nosso mestre, nosso modelo e nosso guia, para dizer da nossa gratidão por aqui estarmos, pela sustentação espiritual que temos em nossa casa, sempre auxiliados, Senhor, pelos benfeitores, amigos, para que os melhores trabalhos em prol da nossa educação moral se façam à luz da doutrina espírita. Permita, Jesus, que o teu amor possa auxiliar-nos de modo a operar a nossa tão importante transformação moral. Que tenhamos, Senhor, esses ensinamentos luminosos para operar essa transformação, para buscar-te e seguir-te na prática do amor e da caridade. E neste dia em especial, nesta noite, aqui vamos fazer reflexões importantes e para as quais rogamos abençoar a nossa companheira que nos falará para melhor inspiração, trazendo a mensagem edificante de que tanto necessitamos. Fica conosco, querido Jesus, e abençoa-nos em mais uma tarefa em nossa ser. Que assim seja. Bem, hoje a palestra está a cargo nesse tema, a vida futura, como será? Uma pergunta cativante, com a nossa querida companheira Juliana Cipo de Col, uma companheira que já frequentou aqui a nossa casa. Ela foi importada de Cascavel, não é de Cascavel? De Maringá. Cascavel é na Ana Maria, né? De Maringá. E acabou vindo para Curitiba, foi minha colega de trabalho. Eu estou aposentado agora, mas ela é profissionalmente analista judiciária do Tribunal Regional do Trabalho, da 9ª Região, e militante do movimento espírita, né? Uma trabalhadora, e hoje está vinculada ao Centro Espírita Caminhos do Evangelho, lá em São José dos Pinhais, e além de ser colaboradora, conselheira da Federação Espírita do Paraná, e colaboradora na área mediúnica também. Eu não vou deixar aqui o currículo, vamos deixar ela falar, que é mais importante ela trazer a mensagem à luz da consoladora doutrina espírita. À vontade, Juliana. Muito boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em sua paz. E os benfeitores espirituais dessa instituição possam nos assistir nas demandas que nós tragamos em nossa alma. Se nós pensarmos sobre a nossa vida daqui a uma semana, talvez nós já saibamos, tenhamos alguma programação pré-estabelecida e tenhamos a expectativa de cumpri-la. Se nós pensarmos na nossa vida daqui a um ano, quem sabe nós tenhamos algum planejamento e possamos cumprir. Mas se nós pensarmos na nossa vida daqui a 100 anos, seguramente a resposta que poderemos dar é que nós não estaremos mais neste corpo físico que ora nos reveste. Então, pensar sobre a vida futura é pensar sobre uma viagem que nós faremos que é certa,
mas cujo momento é incerto. Então é interessante nós nos planejarmos para que, quando seja o momento de essa viagem ser realizada, nós já estejamos com a bagagem pronta, com aquilo que seja útil no país que em realidade é aquele da nossa origem e também do nosso destino. Aí poderíamos imaginar como será essa vida futura. O fato é que a vida futura já era uma certeza testemunhada pelo próprio Cristo, na medida em que ele, antes mesmo do seu passamento físico, vai num diálogo com os seus discípulos e, ao longo de toda a sua estada na vida material, ele vai nos dar conta deste reino dos céus, deste estado de espírito, dessa condição perene de espíritos imortais que somos. Ele próprio, então, quando ocorre a sua crucificação, reaparece e comprova a imortalidade e a comunicabilidade da alma. Mas ainda poderíamos pensar, como é de fato essa vida futura? O fato é que ela existe, mas como a gente poderia imaginar que será concretamente para nós? Aonde é que nós vamos estar? Como é que nós vamos nos sentir? E uma das primeiras percepções que o Senhor Allan Kardec faz, quando estes seres que eram invisíveis vêm para se comunicar e narrar como esta vida futura, concretizando-a para nós que ainda estamos mergulhados na matéria, uma das primeiras constatações fundamental para toda a base da doutrina espírita foi que alguns espíritos traziam uma condição intelectual, uma sabedoria, uma evolução muito acima do nível médio de nós outros. Outros, no entanto, eram muito grosseiros. Alguns vinham conversar com ele e não tinham nem se dado conta de que já havia morrido o seu corpo. E diante dessas milhares de comunicações, ele já vai fazer uma constatação. A vida futura será aquilo que fizermos na vida presente. A vida presente é a construção disso que será no nosso amanhã. E, em realidade, já vamos vivendo psíquica e emocionalmente a condição que nós continuaremos a viver depois. E ele terá o cuidado, então, de escrever as 5 obras básicas ou fundamentais do Espiritismo para nos concretizar, nos detalhar como será essa vida futura. Na primeira obra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, na segunda parte ele vai detalhar sobre este mundo espírita. Vai nos indicar como é que é o estado no mundo espiritual, a vida espírita. Como é que é para o espírito esse trânsito de mergulho no corpo, a reencarnação, de retorno à vida espiritual? Mas se não bastasse isso, nas obras subsequentes, em O Livro dos Médiuns, por exemplo, a segunda obra básica da codificação, ele vai perguntar se nós podemos perguntar aos espíritos como é que eles estão no mundo espiritual. No capítulo 27 dessa obra, 26, 27. E ali eles vão responder os espíritos que sim, é de muito valor perguntar como é que estão. Não apenas para oferecer a eles o socorro àqueles que sofram, mas também para que nós nos instruamos com eles e entendamos em relação aos que sofrem o que é que eles fizeram,
Que escolhas geraram padecimentos para que nós não façamos as mesmas? Mas também aqueles que estão felizes, o que é que eles fizeram para conquistar este estado em que se encontram? Mais à frente, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos propor uma reflexão um pouquinho mais delongada sobre esta obra, ele vai nos trazer a memória, o ensino de Jesus acerca deste tema. E vamos deixar para falar aqui na sequência, analisando o texto, que é um primor didático-pedagógico, a excelência em termos de síntese e profundidade teórica do codificador. Na obra O Céu e o Inferno, são mais de 60 casos, narrando como é a vida futura, narrando o que será do porvir conforme as construções do presente. E aí nós veremos esse detalhamento nas obras básicas. E particularmente nesta que escolhemos pelo motivo indicado, pela grande síntese que encontramos neste texto, nós vamos encontrar neste terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação espírita, este título: Há muitas moradas na casa de meu Pai. E neste início deste capítulo, nós vamos encontrar uma passagem evangélica do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3, uma referência de um momento em que Jesus estava preparando os discípulos para a ocorrência da crucificação e para que eles dessem continuidade à divulgação da Boa Nova. Ali ele vai exortar os discípulos à confiança em Deus, a vinda de um Consolador que o Pai enviaria e ficaria eternamente conosco, e vamos identificá-lo na doutrina espírita. Mas ele vai ali também ensinar um princípio fundamental do Espiritismo, que é uma lei da natureza, e é por isso que é um princípio básico da doutrina. Não foi criado ou inventado pelo Espiritismo, mas é uma lei divina. E ele diz então aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. É muito interessante nós pensarmos o momento histórico em que Jesus faz essa afirmativa. Estamos perto do ano 33, conforme o calendário cristão. Não havia telescópio, não havia microscópio. Então ele anuncia uma verdade. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós podemos imaginar o que as pessoas entenderam ou que elas não entenderam. O que será que Jesus estava dizendo com esta afirmativa? Que moradas seriam essas? E imaginamos que o mestre já tivesse notado que as pessoas não tinham entendido e mais, que tivessem questionado se seria isso, porque ele afirma: se assim não fosse, eu já vou teria dito. Então ele teve que reafirmar que assim era, porque provavelmente havia dúvidas. Mas mais tarde, quando aqueles espíritos retornam à vida material mais amadurecidos, na inteligência, mais propensos à sua espiritualização, é que é possível esclarecer melhor o que é que Jesus desejava dizer. E vamos ver então neste trecho
Um esclarecimento que o Senhor Allan Kardec nos apresenta na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. O que Jesus quis dizer com essas moradas? Que moradas seriam essas? E a primeira explicação que o codificador nos traz é: a casa do Pai é o universo. E poderíamos pensar que diferença faz isso na nossa vida? E seguramente nós diríamos, toda a diferença. Porque se a casa do Pai é o universo, nenhum de nós está desamparado da providência divina, onde quer que esteja. Porque o Criador está em toda parte. Mas também nos dá conta de que não adianta a gente se esconder em lugar algum. Porque a onisciência divina nos alcança em toda parte. E ele segue dizendo: bem, se a casa do Pai é o universo, então as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então a gente poderia entender essas muitas moradas a que Jesus se referiu, os diferentes planetas, orbes habitados. E como nós conhecemos o nosso, nós já podemos fazer uma autoavaliação. Porque ele diz que os espíritos encarnam em determinados planetas correspondentes ao seu nível evolutivo. Então, a gente poderia avaliar o nível evolutivo do nosso planeta e pensarmos por que nascemos aqui. Como é que são as características dos habitantes do planeta Terra? Mas o que é interessante no final desse capítulo é que ele também fala da progressão dos mundos. E aí a gente poderia pensar que, sabendo disso, nós também já temos um compromisso reencarnatório, que é darmos conta de nós para auxiliar no progresso do nosso mundo também. Mas, afinal de contas, por que isso está num contexto de vida futura? Bem, a gente poderia imaginar, necessariamente a vida futura será na Terra? Quem sabe? Se merecemos aqui ficar. Se acompanharmos o progresso do nosso planeta e fizermos dele um mundo melhor, e também pudermos estar na condição de habitá-lo, ou então sermos recambiados para outros compatíveis com a nossa condição intelecto-moral. Mas não era apenas isso a que Jesus se referia, o que não deixa de ser um ensino dos mais valorosos. Se assim não fosse, já eu vou teria dito. E até hoje, já com microscópio, já com telescópio, ainda assim muitas pessoas dizem: será? Será que realmente todos são habitados? Será que a vida não seria uma exclusividade desta morada em que nós estamos? E para que a gente possa fazer uma aferição a partir de um raciocínio, já que ainda não conseguimos encontrar condições de habitabilidade para nós. Então a gente busca como se todo o universo fosse igual ao nosso universo íntimo. Então a gente imagina, bom, para ser habitado o mundo, precisa de água. Mas precisa de água para a gente beber. E quem disse que os corpos nesses outros mundos requerem a água que a gente precisa? Os peixes não vivem na água e a gente na atmosfera? Cada qual ajustado às condições necessárias para a sua habitação? Por que é que seria diferente em outros mundos? Mas a gente poderia fazer uma concretização também olhando aqui, olha.
Nós vemos aqui um bairro com muitas casas. Então a gente poderia dizer assim: todas as pessoas só poderiam morar numa dessas casas. Apenas uma delas é que pode comportar a todos. Seria isso razoável? E por que será que tem todas as outras para todo mundo caber numa só? E caberia? Mas se a gente olha para esse outro bairro, por que será que apenas numa casa todos habitariam? Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou teria dito. Mas o ensino se amplia. E então o senhor Allan Kardec vai esclarecer um tanto mais. Jesus se referia não apenas aos diversos mundos habitados. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Talvez nós nos perguntemos o que seria essa erraticidade. E ele já havia esclarecido na obra O Livro dos Espíritos que errante não é o espírito que erra, mas é o estado do espírito que não alcançou ainda a perfeição relativa àquela que nós, como filhos de Deus, poderemos alcançar. E ele não está numa condição definitiva ainda. Então ele está em processo evolutivo. Ora no corpo, ora no mundo espiritual. Então, nestes momentos, nos intervalos das suas reencarnações, ele é um espírito errante, no aguardo de um novo destino, de uma nova experiência. E então ele vai dizer que, além da pluralidade dos mundos habitados, as muitas moradas também se referem a este estado venturoso ou desgraçado do espírito no mundo espiritual. E aí nós poderíamos pensar, bom, seja daqui a 100 anos, seja daqui a 50, seja daqui a 1 ano, o certo é que nós vamos retornar. Então a pergunta é, o que é que faz com que esse estado seja venturoso ou seja desgraçado? Porque se nós formos escolher, certamente a gente vai optar pela primeira situação. Mas que escolhas a gente precisará fazer para alcançar este estado? Então, aqui numa esquematização, nós vemos essas possibilidades para nós. E a pergunta lógica é como? Como chegará a esse resultado? E ele vai continuar e vai nos responder. Conforme se ache este o espírito mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. O que significa que a experiência de retorno à vida espiritual é uma experiência particular. É uma construção individual, fruto de escolhas, fruto de um agir que leve a uma ação que leva a um efeito e que está no nosso controle no campo do agir. Mas o efeito é a colheita de uma semeadura. Então, talvez a gente queira o estado feliz, mas se a gente quer os fins, a gente precisa dos meios. Então, se formos esquematizar esta descrição didática do codificador, este estado feliz ou infeliz, a causa dessa condição, ele dirá, é o espírito estar mais depurado ou menos depurado. E o que ele quer dizer com estar mais ou menos depurado? E ele explica, mais ou menos desprendido da matéria.
ou preso a ela. Aí a gente poderia imaginar, o que é estar preso à matéria? Aí nós poderíamos pensar, uma pessoa materialista, descrente de tudo, é uma forma de apego material? É possível que sim. Mas a gente poderia imaginar o nosso passamento, a morte física, o retorno à vida espiritual, ou a de um ser querido ao nosso coração. Como é que a gente reagiria? Nós gostaríamos de tê-lo perto, impedir que fosse e nos desesperarmos se for? Não seria isso também um apego material? Às vezes a gente não tem nem apego tanto assim às posses materiais, aos bens, mas a gente tem apegos às nossas opiniões. E daí a gente tem que dobrar o outro, porque a gente tem que ter a razão. Isso se chama orgulho. Isso é uma forma de vício, de apego material. Ou então a gente está muito preocupado com a estética, não é que não façamos a lei de conservação. Não é que a gente não vá usar os recursos tecnológicos para nos apresentarmos em melhores condições. Mas o corpo vai perecer. Então, este cuidado com o corpo material, que não é necessário deixar de ter, não pode excluir o outro. O cuidado conosco, com as construções que nós façamos, com os pensamentos que vamos alimentando e que podem, inclusive, gerar uma fixação mental, a tal ponto que a gente está num outro lugar, mas a gente ainda está no mesmo que estava. Porque a nossa mente continua ligada àquela situação, apegada àquelas pessoas. E então a gente sofre. E está num estado de infelicidade íntima, aonde quer que venhamos a estar. Ou o contrário, estamos numa condição de paz de espírito, porque fizemos tudo o que era possível, porque demos o nosso melhor. Então é como aquele viajante que tinha uma missão, vai em viagem, cumpre a sua tarefa e volta feliz, porque ele foi fiel ao que se comprometeu. E aí, a depender deste apego ou desapego material, ele vai dizer, vai variar o meio aonde a gente vai estar, vai variar o aspecto, como é que a gente percebe as coisas à nossa volta, o que não fica tão difícil de entender, porque naqueles dias mais desafiadores da nossa vida, dá a impressão de que está um sol brilhante lá fora, mas está tudo nublado, está tudo nebuloso. Ou naquele dia nebuloso em que a gente teve um momento feliz, uma experiência edificante, pode ser que está tudo em volta aparentemente ruim, mas a gente está bem. Então a nossa percepção do que está à nossa volta também vai variar conforme a nossa condição íntima, já aqui no mundo material. E ele também refletirá que vão variar as sensações. E quando nós falamos das sensações, ele vai fazer todo um estudo na segunda parte do livro dos Espíritos, o ensaio teórico das sensações, percepções e sofrimentos dos Espíritos. E falando das sensações, isso que é um sensório mesmo. Alguns estão tão apegados à matéria que no seu perispírito, seu corpo espiritual, que é fluídico, ele é uma matéria fluídica, mas que pode variar, sendo mais denso, pensamentos mais arredios, sentimentos inferiores vão tornando densa essa vibração. Pelo contrário, a elevação mental de pensamentos, os sentimentos edificantes, as ações nobres vão sutilizando essas vibrações nossas, essa nossa psicosfera individual.
Então, o espírito muito apegado à matéria, ele tem esse corpo espiritual tão denso que às vezes ele vai ter as impressões como se estivesse ainda na matéria. E vai sofrer dores que ele sofria na matéria, pela sua reminiscência, mas também porque ele plasma no seu corpo espiritual essas condições. As suas percepções também vão variar. É como a gente nota, as pessoas mais rudes não veem nada, né? Às vezes a pessoa está chorando do lado dela e ela está ali sem perceber, vivendo o seu mundo íntimo, o seu ego, o seu egoísmo, e não percebe o que está ao lado. E aqueles mais sensíveis, às vezes ele olha para o outro está sorrindo, mas ele sabe que não está bem. Ele fez uma captação vibratória, ele fez uma leitura pela sua sensibilidade espiritual também. Então vão variar conforme as construções que nós fizermos ou não. E ele vai explicar um pouco melhor. Enquanto uns, então, não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram no sentido de andar sem rumo nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Imaginemos quando a gente vê uma bela paisagem e aquilo nos preenche intimamente. Imaginemos um espírito que consiga resplandecer e ver o espetáculo sublime do infinito. A estesia, a plenitude alcançada. Por outro lado, alguns vão continuar presos na sua realidade material. Numa esquematização didática, então, vamos acompanhando aqui o raciocínio do codificador, a sua referência didática. Alguns não se podem afastar da esfera onde viveram. E ele vai nos trazer, são inúmeros exemplos da literatura espírita básica e complementar. Vamos nos lembrar de apenas um. O espírito de Castelnaudary, um caso descrito na obra O Céu e o Inferno, de um espírito que se apresentou muito violento numa atividade mediúnica, e ao longo dos diálogos que foram feitos com ele vai amenizando-se, até que se entende, o benfeitor espiritual São Luís explica a condição daquele espírito. Uma pessoa dotada da faculdade da vidência, que participava da reunião, descreve aquele espírito como se ele tivesse um punhal nas mãos. Apresentava-se muito violento, como se fosse um assassino, e era como se ele apresentasse sangue. Mas não tem mais o corpo. Mas ele tinha uma criação mental. Se alguém disser para nós, pense numa casa, a casa não existiu na nossa mente? Não há uma imagem mental? E esta imagem depois, se nós formos um arquiteto, um designer, nós não podemos reproduzir e registrar num papel? Também no nosso corpo espiritual vamos plasmando aquilo que a gente pensa e sente, registrando em nós. E ele se apresentava naquela condição. E ele vai dizer que este irmão espiritual havia conseguido nascer na Terra, vindo de um mundo inferior. Mas ele ainda estava muito violento. E ele havia, por ciúmes, matado a esposa e o irmão. Mas a sua consciência lhe culpava. E ele ficava preso naquela casa aonde cometeu o crime. Então as pessoas que mais tarde, depois de séculos, passaram a habitar aquela casa, viam movimentos extraordinários de manifestações dessa entidade espiritual perturbada, que precisava de uma assistência amiga,
numa atividade mediúnica, pautada nos ensinos de Jesus, na moral cristã, do socorro, da assistência, da promoção moral. E ele vai se liberando daquela apresentação mais rude, quando ele então é esclarecido. Ele era muito rude e violento, já passa a aceitar a prece, aceitar ajuda, já se apresenta semanas depois em condições mais naturais. Mas também aqueles que se elevam e percorrem o espaço e os mundos. E também na obra O Céu e o Inferno vamos nos lembrar de uma senhora que foi uma trabalhadora espírita, muito amiga de Amélie Gabrielle Boudet, esposa de senhor Allan Kardec, participou das atividades com eles, a viúva Foulon. Como a própria designação indica, ela tinha experimentado a viuvez, teve de dar conta da família, ela era miniaturista e depois de um tempo de esforço muito continuado, ela foi perdendo a visão e experimentou a provação, no caso dela, da cegueira. E nunca se queixou. E quando ela desencarna, tem a oportunidade de vir narrar como é que se encontrava. Então ela diz que o seu passamento, a sua liberação do corpo físico foi muito tranquila e que ela se sentia planar. E os benfeitores espirituais vinham buscá-la e mostraram a ela que ela poderia, mostraram a distância, você poderá habitar uma outra esfera, um outro mundo mais evoluído, porque você já superou os desafios da matéria na Terra. E ela diz assim, mas e os meus amores? Os meus filhos que estão encarnados aqui? E ela disse assim, mas para corações que se amam não há distâncias. Inclusive uma das filhas dela ela morava na Europa e a filha morava na América. E ela diz, agora desencarnada eu posso visitá-la com muito mais facilidade. Durante os momentos de sono físico dela, nós nos encontramos, dialogamos. Não que não possamos fazer também enquanto aqui estamos encarnados, nos reencontrarmos com seres queridos também encarnados e que a gente nem se lembra, que estão talvez do outro lado do oceano. E aí nós vemos essa fraternidade universal. E ela podia ir percorrer os espaços. Uma conquista deste espírito. Que também nós podemos fazer. E o aspecto, o espírito de Castelnaudary, que estava ali se sentindo naquelas trevas, naquela perturbação, se sentindo culpado. E por outro lado, a viúva Foulon, ela gozava da resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Tinha esse livre trânsito planetário. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, isolado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível, que para nós é realmente indizível, porque a gente mal pode imaginar como seria. Ainda está fora da nossa condição de concretização. Então ele vai, se formos esquematizar aqui a nossa proposta reflexiva, este mal vive atormentado de remorsos e pesares, sem consolação. Essa é a condição dele. E a gente poderia imaginar, quando a gente toma uma atitude que nós julgamos que não foi feliz, e a gente se sente incomodado porque a nossa consciência nos indica que não agiu bem, e aquilo gera um constrangimento. Agora imaginemos a gente olhar para nós e dizer assim, a minha reencarnação toda foi assim.
mas a gente pode ter um pensamento justo. Então a meta é chegar. Este mal no sentido de que, não de que ele tenha sido criado nessa condição e tampouco será eternamente assim, mas que as suas escolhas geram para si essa condição de maldade ainda neste momento, muitas vezes isolado, separado dos afetos. E vamos nos lembrar de um exemplo mais contemporâneo que a literatura espírita nos traz, contemporâneo, digamos, das últimas décadas, não do século XIX, do século XX já. André Luiz na obra Nosso Lar. E vamos falar um pouquinho mais sobre a experiência de André. Ele estava numa condição que se designa de umbral, essa condição de perturbação, associado com espíritos em semelhante situação, e eles iam projetando as suas emoções na ambiência e criando aquele espaço. E passavam a habitar aquela vibração densa. E ele vai refletir, depois esclarecido por Clarencio, que a sua mãe, a mãe de André, um espírito mais superior, teve a oportunidade de visitá-lo seguidamente por 8 anos. Estava ao lado dele, mas ele não conseguia notar. Que não gera muita surpresa, porque às vezes os óculos estão pendurados aqui e a gente está procurando em algum lugar. Porque o nosso foco está em outro lugar. E não percebemos. Então, muitas vezes, ele vai estar isolado. Não é que não esteja parado e assistido. Mas ele não se dá conta. Ele está psiquicamente naquela fixação mental. E, naturalmente, experimenta estes sofrimentos morais. Já o justo está em convívio com aqueles a quem ama. Estejam desencarnados, estejam encarnados, nessas oportunidades de reencontro. Frui as delícias de uma felicidade indizível. E aí a gente poderia pensar, não o dia que a gente cometeu o equívoco, mas aquele dia que do começo ao fim do dia a gente foi útil para alguém. E fizemos o nosso melhor de todo o coração. E aí a gente se sente feliz. Feliz porque nós fizemos o que devíamos. E também a nossa consciência nos indica de que nós agimos bem. E ele conclui então. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas e nem localizadas. Nós poderíamos nos perguntar em qual morada nós já habitamos? O que nós vivemos no nosso dia a dia? Nós vivemos uma condição de trevas? Ou nós alimentamos em nós este exercício de paz? Este exercício de bem-agir que nos mantenha apaziguados, mesmo que o mundo esteja em um tumulto. A guerra que poderá estar fora, nós não podemos permitir que esteja dentro de nós. E quando ela não estiver em nós, as nossas atitudes não serão de violência. E aí o mundo vai se pacificar. E para encerrarmos, então, nesta referência ao espírito André Luiz foi, na reencarnação, é um pseudônimo que ele escolhe utilizar, e ele vem narrar, ele era materialista nessa existência, e o benfeitor espiritual Emmanuel coordena um projeto da mediunidade do seu tutelado, Francisco Cândido Xavier, que é uma série de obras intitulada, é o subtítulo desta, a série é A Vida no Mundo Espiritual.
Não sendo bastante a literatura espírita básica e nós tentando descortinar um tanto mais, ele vem nos trazer detalhamentos desses princípios básicos através dessas obras. E a primeira delas é a obra Nosso Lar. É muito interessante conhecermos muito bem a fundo a codificação espírita para entendermos as coisas que ele diz nessa obra. Senão dá a impressão de que é mentira, de que é só uma invenção. Mas quando a gente estuda em A Gênese, o capítulo de fluidos, por exemplo, aí então a gente entende que o nosso pensamento é criador, modela. E aí realmente sente frio, sente calor, porque a gente plasma isso em nós. E André vai narrar essa experiência que ele tem quando ele retorna à vida espiritual, e ele vai fazer alguns encontros com pessoas com as quais ele conviveu. O primeiro encontro que ele tem, que ele não esperava, é com Silveira. O Silveira era um devedor do pai de André. Ele estava numa condição de enfermidade orgânica. O pai de André era um comerciante e ele tinha uma nota promissória e não conseguiu pagar. Então a esposa de Silveira vai e implora para o pai de André uma moratória. Ela não estava dizendo que não ia pagar, ela estava pedindo um prazo para o pagamento. O pai de André, ele tinha um patrimônio muito extenso. E não é que ele tivesse já compromissos com terceiros que ele não pudesse dar a dilação. Ele até poderia. Mas ele disse assim, se eu der, aí vai virar uma brincadeira aqui, os meus credores não vão querer pagar. E ele então diz que não. A mãe de André, um espírito muito sensível, diz assim, mas considere. E se fosse em nossa casa, você enfermo, e eu pedisse, será que nós não gostaríamos? Ela vai pagar, ela só precisa de um prazo. E André disse para o pai, nada disso, você vai comprometer o patrimônio da família. Mas quando chega no mundo espiritual, André se depara com Silveira. E lembra que, por conta disso, a família de Silveira ficou sem nada. E ele diz que tinha na memória quando tiraram o piano da filha e ela chorava. E ele sente um constrangimento profundo. E então ele fica atônito. E o Silveira vai e abraça André Luiz. E ele fica mais constrangido ainda, ele não sabia o que dizer. E ele, sem graça, diz assim, veja, Silveira, e não sabia o que dizer. Então a Narcisa, a enfermeira amiga de André, diz assim, peça desculpa, você se arrependeu. Então ele pede, Silveira diz assim, André, você não me prejudicou e muito menos o seu pai. Foram os desafios materiais mais graves que deram honradez à minha família. Foi o perdão que eu pude exercitar e a resignação na hora da dor, que hoje me permitem ser um trabalhador de nosso lar. Aquela perda que eu passei doeu, André, mas eu sou hoje um espírito melhor. Eu só tenho a te agradecer. Um segundo encontro que André faz é com a Elisa. A Elisa foi uma funcionária doméstica que chegou à casa da família quando André era jovem. Ele era bonito, ela era jovem também, um tanto leviana. Começam ali um envolvimento, a mãe dele nota e vão muito além do que deveriam. Mas ele não gostava dela. Era só um envolvimento casual. Mas isso vai custar a Elisa, logo mais, a demissão do emprego. Da demissão do emprego vai custar a ela ficar entregue a si mesma. Daí há uma vida de depravação, a sífilis, a tuberculose e a morte.
E quando ele se dá conta de Elisa, naquela condição depauperada, ele se lembra. Ele se lembra dos momentos da juventude. Ele se lembra que, em alguma medida, ele contribuiu e se arrepende. E chora. E Narcisa diz: André, é possível voltar atrás? Então vai se reconciliar agora. Tenta reparar. E ele se aproxima dela e pergunta, dizendo para Narcisa: eu preciso ouvir a narrativa dela, porque eu preciso me lembrar para não errar de novo. E ele pergunta a ela: minha irmã, conte a sua história. E ela narra, dá o nome dele, dos pais, das dores que ela passou. E ela olha para ele e fala: mas que curioso, você tem uma voz igual a dele. E ele diz: pois é, eu sou André também. Mas será que eu posso ser seu amigo agora? Você não precisa de um coração amigo, um ombro? Aí ela diz: muito. Então, conte comigo agora. E por fim, André terá a oportunidade de ser esclarecido por Clarencio, um dos ministros, dos gestores de nosso lar, que tem uma ficha de tudo que André fez e do que ele não fez na reencarnação. Interessante pensarmos que, assim como nós temos as fichas, né? O aluno vai à escola e tem o boletim escolar, tem as provas, tem os registros, nas provas da vida também. Tem os registros que nós fazemos, que podem estar escritos fora, mas que estão também escritos em nós, em nossa memória, em nossa consciência. E ali, então, compulsando os registros de André Luiz, Clarencio diz o seguinte: veja, André, aqui eu estou observando que em 15 anos de clínica médica, você concedeu 15 mil receituários gratuitos. Atendeu 6 mil pessoas nessa condição. Dessas 6 mil pessoas que foram assistidas pela sua beneficência, pela sua benevolência, pela sua caridade, dessas 6 mil, 15 delas não se esquecem e oram por você. É certo, André, que você fez isso mais por troça, mais por brincadeira. Não tinha um comprometimento religioso e moral. Mas mesmo por brincadeira, André, o bem nunca se perde. E aí nós poderíamos pensar que não conquistaremos nós se fizermos o bem de todo o coração, desinteressadamente. Se lutarmos muito com essas impressões, sensações e emoções inferiores, se desejarmos também ser colaboradores do nosso Criador, ser úteis na obra da criação. A vida futura como será? Como está sendo o nosso presente? O que nós fazemos hoje constrói o porvir que logo mais virá. A nossa gratidão a ser pelo convite, pela oportunidade de refletirmos. Que nosso Mestre Jesus nos auxilie, quem sabe encontrarmos no mundo espiritual um pouco mais felizes do que aqui chegamos, com esforço, com alegria de termos cumprido aquilo com que nos comprometemos. Isso vai depender de cada um de nós. Muita paz e muito obrigada.
Nós te agradecemos, viu, Vilhena? Essas reflexões tão doces, tão importantes para nosso futuro espiritual. Vamos, antes de fazer a prece, passaram os avisos. Após a prece, chamaremos para a aplicação dos passes. É um convite, não é uma obrigação. Quem desejar, vão ser chamados aqui no salão, fazerijam, e aqueles que aqui permanecerem, pedimos apenas que permaneçam em silêncio, em oração, uma boa condição do ponto de vista fluídico. Lembrando ainda que a nossa casa tem outras atividades. Nós temos, terça-feira, estudo aprofundado da doutrina espírita. Temos, na quarta-feira, também um grupo de estudo sistematizado da doutrina espírita, e outro grupo no sábado. No sábado também temos o estudo aprofundado da doutrina espírita. Esse acontece às 14h30. Temos o plantão de passes, de 17h30 a 18h30 nos sábados. O plantão de passes e atendimento fraterno para aqueles que desejarem. Também lembramos que as nossas palestras agora ficam sempre gravadas e normalmente na quinta-feira, no dia seguinte, elas são disponibilizadas no canal do YouTube da Sociedade Espírita da Renovação. Então basta dar, sempre a gente pede, se gostou, dá aquele joinha lá, aquele like, né? E compartilhe, isso é importante, né? Dentro do algoritmo da rede social. Também estamos no Instagram, no Facebook, ou seja, nas redes sociais. Tá bom? Então vamos agradecendo a Deus mais uma vez, a Jesus, nosso Mestre, a tantas palavras oportunas, esta palestra tão edificante, nos trazer a reflexão sobre a nossa realidade espiritual. Somos seres imortais, Senhor, construindo a todo momento o nosso futuro, o nosso porvir. E o nosso porvir será ditoso ou infeliz. Como aqui tivemos, Senhor, nos comportado, vivenciado, especialmente quando recebemos a Tua mensagem de amor. E quando somos convidados a vivenciá-la em nossa experiência terrena. E para tanto, Senhor, somos convidados a abandonar velhos e antigos vícios, que ainda nos colocam na condição de espíritos imperfeitos. Ainda carregamos o egoísmo, as vaidades, o orgulho e toda sorte de imperfeições. Mas tendo a Ti, Jesus, como nosso modelo e guia, tendo a doutrina espírita lúcida e esclarecida, consolando o nosso coração, curando as nossas chagas, especialmente as morais, podemos, Senhor, reverter as situações de tropeço, de infelicidade. E, sobretudo, Senhor, somos chamados a lembrar que conosco caminham também tantos outros, e que somos convidados à prática do amor e da caridade. Há tanto sofrimento, há tantos caídos no caminho, há tanto com dores profundas nos exigindo a compaixão, a indulgência. Olhai, Senhor, nesses dias turbulentos, especialmente onde a ignorância prevalece, onde há conflitos armados, que não podemos admitir uma proposta de amor, de civilidade, de amparo.
Estejamos então a vibrar por esses momentos difíceis, para que o bom senso prevaleça, a amorosidade, ainda que seja a nossa contribuição de pequena monta, temos o dever de fazer, superando, Senhor, as nossas dificuldades e considerando ainda a nossa pequenez. Fica conosco, Jesus. Fortalece-nos em mais esta oportunidade. E te dizemos, Jesus, muito obrigado e considera-nos em tua paz. Que assim seja.